custo padrão é uma previsão do que os custos reais devem ser dentro de condições projetadas, servindo como uma base de controle de custo e como uma medida de analisar a eficiência da produção, tá? Bom, e aí, três tipos de custo padrão eu gosto de trabalhar para que a gente possa ter uma melhoria contínua. Melhoria contínua. Primeiro custo padrão. O primeiro custo padrão é o custo padrão ideal. O que eu chamo isso? Estou chamando ali de custo de laboratório. Seria, em condições excepcionais de temperatura e pressão, qual que poderia ser o menor custo possível para aquele produto? Materiais e mão de obra. Então, isso aqui é um custo padrão ideal, um custo a ser alcançado no longo prazo, quando eu tiver com o mínimo de ineficiência, ociosidade e perda. Aí eu vou e busco na minha base de dados o custo padrão estimado orçado, que é o quê? A média do passado. O que eu já venho fazendo, o que realmente aconteceu nos meses anteriores. Quando eu busco a média do passado, é lógico que ali dentro está embutido a ineficiência, a ociosidade e perda dos períodos anteriores. E aí eu passo a ter essas duas medidas para comparar. O meu objetivo de longo prazo e a minha situação atual, que é a média do passado. Aí eu analiso os três vilões que a gente estudou, ineficiência, ociosidade e perda, e tento, então, estabelecer o padrão corrente, que vai ser a minha meta para o próximo período. Aqui eu pego o custo de laboratório, que é um objetivo de longo prazo, eu pego a média do passado e estabeleço uma meta para o próximo período. É a partir dessa meta corrente aqui, desse padrão corrente, é que eu vou preparar o meu orçamento de produção e depois fazer o controle. Bom, depois de feito o orçamento de produção, eu fico então esperando o custo real acontecer, para que eu possa então, primeiro, fazer o levantamento de custo e apuração do resultado real e também fazer análise das variações em relação ao padrão e identificar a causa do porquê dessas variações. Porque aquilo que eu falei para vocês, eu só consigo corrigir os três vilões se eu identificar como, aonde e por que eles estão ocorrendo, né? Bom, e aí, quando o custo real ocorre e eu cruzar o orçado versus realizado, três tipos de variações poderão aparecer. Primeiro tipo de variação é a variação de preço. O que eu chamo de variação de preço? É o desvio entre o preço estabelecido e o preço realizado. Ou seja, lá na minha ficha técnica, eu falei que eu ia comprar o botão a R$ 1 o botão. E eu vejo que o comprador acabou pagando R$ 1,10 por botão. Ou seja, eu tenho uma variação de preço. Na minha ficha técnica, eu tinha um preço unitário e esse preço não foi praticado. E a segunda variação pode ser a variação da quantidade. Para essa produção, eu estimei que eu ia gastar 100 mil botões. E aí depois eu descubro que eu gastei 110 mil botões. Opa! O que aconteceu? Por que eu gastei um volume maior do que eu deveria gastar? Né? Então, variação de preço e variação de quantidade. A variação de preço e a variação de quantidade, ela é importante, a separação dela, para que eu possa individualizar as responsabilidades. Por quê? Variação de preço. Quem vai responder por ela vai ser compras, variação de quantidade, quem vai responder por ela vai ser a produção, né? Agora, além da variação de preço e da variação de quantidade, em algumas situações pode ser que ocorra o que a gente chama de variação mista. E o que vem a ser variação mista? Seria uma variação simultânea de preço e quantidade para mais ou preço e quantidade para menos. E aí aparece o que a gente chama de variação de preço pela quantidade, mista. E aí eu vou mostrar para vocês graficamente, que graficamente fica muito mais fácil de visualizar o que a gente chama de variação mista. Então,
olha só esse exemplo aqui com números. Vamos imaginar que a gente tem uma produção, um produto aqui em que a produção dele, eu iria gastar 10 quilos de um material, compraria esse material a R$ 3 o quilo, o que me daria um custo padrão para essa produção de R$ 30. Graficamente, coloquei aqui no eixo vertical o preço unitário e no eixo horizontal a quantidade consumida. Então, padrão era para gastar 10 quilos e pagar por esse material R$ 3 o quilo. 10 vezes 3 está aqui o custo padrão de 30. Porém, quando a produção finalizou, eu identifiquei que realmente eu gastei 12 quilos, que eu comprei esse material a R$ 4 o quilo, o que deu então R$ 48 o custo total, real. E aí eu já sei, ó, gastei 2 quilos a mais, de 10 para 12, gastei R$ 1 mais caro por quilo comprado e de 30 para 48, gastei R$ 18 a mais. Gente, então só de fazer esse orçado versus realizado aqui, eu já tenho a variação total. Eu já sei que a variação total é de R$ 18. Eu sei que eu gastei 2 quilos a mais, eu sei que ele custou R$ 1 mais caro. Mas aí eu te pergunto, para chegar nos R$ 18, qual foi o impacto de se gastar 2 quilos a mais? E para chegar nos R$ 18, qual foi o impacto de se pagar R$ 1 mais caro? Então eu quero individualizar dentro dos R$ 18, quanto dos R$ 18 é 2 quilos a mais, quanto dos R$ 18 é R$ 1 mais caro. E aí, graficamente, eu vou te demonstrar isso. Primeiro, vamos ver a variação do preço. Então, o preço era para pagar R$ 3 e eu acabei pagando R$ 4, R$ 1 mais caro. Então, o impacto da variação de preço é dada por esse quadrante que caiu aqui, ó. Que aí, como é que eu vou individualizar isso? Eu vou pegar, isso aqui é geometria plana, cálculo de área. Ó, a altura vezes a base. Então, a base aqui é 10 quilos vezes R$ 1 mais caro. 10 quilos vezes R$ 1 mais caro, R$ 10 é o impacto do preço. Variação única e exclusivamente devida ao preço R$ 1 mais caro. Então, dos R$ 18, R$ 10 a variação devida a preço. Agora, e os 2 quilos a mais? Aí é essa área que caiu aqui, ó. Que aí eu também vou calcular igual a área, ó, de 12 para 10, 2 quilos a mais, vezes R$ 3. Então, 12 menos 10, 2 quilos, vezes R$ 3, R$ 6 é a variação devido à quantidade, 2 quilos a mais. Então, eu tenho R$ 10, variação de preço, R$ 6, variação de quantidade, mais a variação total é 18. Faltam R$ 2. Cadê os R$ 2? É essa área que caiu aí agora. Essa área ela é denominada de variação mista. Por quê? Olha só. Vamos imaginar, era para pagar R$ 3 e eu paguei R$ 4, R$ 1 mais caro. Mas e se eu tivesse consumido só os 10 quilos padrão? Se eu tivesse consumido os 10 quilos padrão, eu, mesmo pagando R$ 1 mais caro, eu não teria mista. Eu não teria mista. E também, gastei 12 quilos. Tudo bem que você gastou 12 quilos. Mas se você tivesse comprado o material a R$ 3, que era o padrão, também não teria mista. Ou seja, esta variação mista, que é esse R$ 1 que eu paguei mais caro, vezes os 2 quilos que eu gastei a mais, ela é uma variação conjugada de preço por quantidade. Não é individualizada só preço e não é individualizada só material, só quantidade. Então, por isso que a gente chama ela de variação mista. Mas a variação mista, ela só ocorre quando eu tiver preço e quantidade para mais ou preço e quantidade para menos, simultaneamente. Simultaneamente. Gente, tranquilo até aqui? Beleza?